uma vinhetazinha explicando o projeto. Eu não vou mais explicar na voz. Entendi. Então, eu vou fazer só eu vou só... Aí depois entra a entrevista. Ok? Tá bom. Então, você quer começar por qual? O que é que você prefere? Você que decide, tanto faz. Pode começar pelo geral, talvez seja mais fácil para poder depois ir aí mostrando na aplicação. Assim. Ok. Então, pronto. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui, né, no mais um programa do episódio do Conversa com Ciência, né, um projeto da Fundação Astef e a SBPC. Eu sou o professor Barros Neto, que conduz esse projeto, presidente da Fundação Astef. Bom, temos aqui hoje o nosso amigo Charles Casimiro, né, o C3, né, certo? Professor do Departamento de Engenharia e Teleinformática da UFC, né, ex-aluno nosso lá no curso de Engenharia Elétrica, né, e que tem uma larga experiência aí em pesquisas na área de processamento de sinais, inteligência artificial, faz parte de um programa referência internacional, né, nível 6 da CAPES, né, tem uma larga experiência aí com pesquisa. Tá? Então, primeiramente, queria te agradecer, Charles, por estar aqui hoje conversando com a gente. É muito importante, né, esse projeto, a gente trazer pessoas para tentar divulgar um pouco a ciência, as pessoas entenderem para que é que serve, né, e como ela nos ajuda no nosso dia a dia. Ok? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Barros Neto. Eu que agradeço aí a oportunidade para poder falar um pouco do que a gente faz, né? Como você disse, é importante a sociedade ficar sabendo, porque às vezes não se entende muito bem o que a gente faz, até porque nós não nos comunicamos de forma apropriada, tanto quanto gostaríamos. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade aí. Bom, Charles, aí vamos logo aqui direto ao assunto. Você é uma pessoa que trabalha muito com essa questão de processamento de sinais, né, de inteligência artificial, né, que é uma coisa que está muito em voga aí, né? Mas muitas vezes o pessoal ouve o galo cantar, mas não sabe o que é. Né? Então, eu queria agora que você falasse um pouco o que é isso, né? O que é processamento de sinais, o que é que ele serve para a gente, né? Para as pessoas entenderem aí aonde é que nós estamos aí. Essa é uma dúvida, eu diria, muito natural até das pessoas, né? E tem ficado cada vez mais relevante à medida que a gente está tendo contato, né? A sociedade está ganhando muito com uma automação muito grande das suas tarefas, né? A gente tem hoje uma gama de dispositivos tecnológicos que permeiam a nossa vida, né? Quer seja o próprio laptop, ou smartphone, ou outros dispositivos que se auxiliam tanto no trabalho quanto em casa. Então, o processamento de sinais, né, tentando ser de uma forma um pouco menos técnica, ele seria a parte da inteligência do que a gente faz com as informações e os dados que a gente consegue capturar. Esse assunto, né, esse tema, ele é bastante antigo, né, pelo menos no universo da engenharia é antigo, data da época dos anos 40, né, um pouco antes do pré-guerra. E a gente tem, assim, o boom está acontecendo um pouco nos últimos 20 anos por conta do avanço da tecnologia, onde essa quantidade de informações, quantidade de dados, quantidade de sinais que nós temos transitando entre todos esses dispositivos que nós temos cada vez mais contato, se torna importante. Então, a gente, em essência, tenta modelar de alguma forma, assim, na linha da engenharia, né, de qualquer área da engenharia, onde a gente tenta modelar um certo problema a partir de algumas expressões matemáticas, só que agora o nosso problema é como retirar conhecimento, função de alguns dados que estão dispersos, às vezes estão todos conosco, às vezes não. Por exemplo, você pode ter dados que são do seu celular, mas que ele está capturando informação a partir de dados de outros usuários, né, que estão em outras partes, nem no mesmo local físico que você, né, pode estar em outra cidade, em outro país, inclusive. Então, o processamento de sinais se ocupa de fazer toda essa parte e traduzir isso de uma forma que seja útil para a gente. Um exemplo, talvez, muito pontual, que agora está ficando muito na moda, são os smartwatches, né? Assim, os relógios inteligentes, onde aquele relógio captura os seus dados biométricos ali, né, através de pulsação, temperatura, quantidade de movimentos, e lhe diz, olha, você se movimentou pouco hoje você se movimentou 30% a mais do que ontem, seu coração está acelerado, está acima da média, está abaixo da média. Então, tudo isso é processamento de sinais para aquela informação chegar para você de maneira consumível, ela é útil para você. Então, para chegar daquela forma, ela precisou ser trabalhada
extraída e transformada em algo que o sensor, né, o computador, o celular, o relógio, ele consiga captar. Tá. Charles, só tirando. Quando você fala sinais, isso são os dados do computador? Essa é uma... eu peço até desculpa, porque quando a gente fala de jargão, né, assim, aquela coisa, todo dia você está acostumado, sinal é qualquer quantidade de informação, é qualquer informação que ela esteja presente em algum aspecto. Por exemplo, um sinal pode ser um conjunto de anotações no caderno. Você anotou todo dia qual era a sua temperatura corporal. Se você colocar isso como se fosse um gráfico, por exemplo, isso vira um sinal. Isso pode ser também uma quantidade, um arquivo do seu computador, ele tem um sinal lá dentro, ele tem uma função que você pode até não saber, mas como ele foi gerado, como é que ele é trabalhado pelo dispositivo eletrônico. Um sinal, ele formalmente, a gente diz que ele é uma representação matemática, né? Ele tem uma expressão de um fenômeno físico. Pode ser, por exemplo, do processo de dilatação de uma coluna, de uma ponte, de um viaduto, alguma coisa do tipo. Então, sinal é tudo aquilo que você consegue mensurar e depois representar através de componentes básicos, né? No caso, os componentes básicos que a gente tem hoje são os bits, né? São as informações, são os arquivos pequenininhos que a gente vai tendo aí no computador. Então, conjunto de dados formam sinais, sinais possuem dados também. E aí, na realidade, ou seja, quando você hoje fala em Big Data, seria uma big quantidade de sinais. Exato, assim, o Big Data, ele surge porque, como agora, né, voltando o exemplo que eu estava dando, olha, hoje você tem a capacidade de gerar informação de tantos dispositivos, tantas formas diferentes e tantas maneiras diferentes, que a gente começa a viver numa avalanche de informação. Então, esse Big Data é porque você tem muito dado, e nem sempre esses dados, eles estão, como nós chamamos, estruturados. Você não sabe onde é que a informação útil está. E quanto maior for esse volume de dados, pior porque é como se você imaginasse uma grande peneira. Se for pouquinho, você peneira rapidamente para achar o que você quer. Uhum. Se for muito, aí você tem que fazer várias vezes aquele processo. Então, as técnicas, elas mudam em função desse volume de dados. Né? Assim, tinha um dado antigamente, uns anos atrás, que falava assim, que um ser humano do século XX, ele produz em um dia a quantidade de informação que um ser humano no século XIX, ele colecionava ao longo da vida. Então, é mais ou menos, assim, com algum exagero, talvez, mas é mais ou menos isso. Quantos bits, qual a quantidade de dados que o seu relógio está capturando de seu corpo durante um dia, e se você for colecionando isso com os dados que o seu celular está tendo, com os dados que o seu computador está tendo, e assim por diante, com todos esses outros dispositivos, aí a gente vai tendo um volume cada vez maior. E aí, cada vez mais vai ficando necessária esse trabalho para poder peneirar a informação que ela não é útil para que você está querendo. É o que a gente chama de mineração de dados, né? Ou seja... Mineração de dados é uma parcela desse processo todo, né? Exatamente, porque é você achar informação naquele mar de... Na realidade, você vai ter, entre aspas, muita sujeira, né? Você tem muitas informações... Isso, é porque, assim, quando a gente fala de tratamento de informação, existem coisas que, para a comunidade, a sociedade, elas são as mesmas. Primeiro, nem todo dado tem informação. Segunda, a mesma informação ela pode estar muito mais condensada em certo tipo de dados do que outros. Como um exemplo, por exemplo, você pode pensar assim, olha, mas como é que eu tenho a mesma informação num dado muito maior, né, num volume de dados muito maior? Imagine que você escreve um texto em uma página de qualquer editor de texto. Você tem lá uma carta, um e-mail que você faça. Essa informação, que seria a mensagem que você quer transmitir, ela é muito menor se você digitar da maneira tradicional, numa página única ou num espaço único. Mas imagine que você tem uma ideia de fazer o seguinte, eu vou colocar um grande arquivo, onde cada página tem uma letra só. Então, você vai ter um arquivo, talvez, com uma centena de páginas para poder dar uma informação que você tinha em muito menor espaço. Uhum. Então, às vezes você tem muito volume de dados, que seria o caso de você ter uma letra por cada folha, né, desse arquivo, mas que na prática você não está interessado naquele volume todo, você está na mensagem que ela é muito mais condensada. E às vezes também você tem o caso de, vamos dizer,
Às vezes a mensagem ela está em dois lugares, às vezes de forma inconsistente, né? Isso. Eu posso estar uma informação num banco de dados, vou dar um exemplo, né? Assim, eu posso ter uma informação no IBGE, né? No banco de dados do IBGE, que está lá, e posso ter uma informação no banco de dados da Federação das Indústrias, né? Sobre um dado sobre mercado, né? Uhum. E às vezes, eles não batem, né, a fonte, ou então a maneira de você captar esse dado, eles podem ser divergentes. Então, acho que você também tem que chegar e analisar, né, nesse processo de mineração também, isso aí, né? O processo, assim, existem várias características dessa disponibilização dos dados ou da informação. O exemplo que você está usando, ele é muito bom, porque você diz, olha, existe também a diferença de metodologia. Pode ser que uma fonte tenha usado uma certa metodologia e ela captura outra. O que a gente também faz é porque, às vezes, você não está interessado naquele dado. Você está querendo saber o que é que aquele dado revela. E talvez ele revele a mesma coisa, independente de onde ele esteja. A gente também faz muito isso. Uma área que se aproveita disso, mas é porque não se fala formalmente disso, por exemplo, a área médica. Você faz vários exames médicos diferentes para calcular não, mas para fazer uma inferência sobre um problema, por exemplo, no coração. Olha, eu estou sentindo algum desconforto no coração, existe vários exames que você pode fazer para chegar no final e dizer, você não tem, espera-se, né, não tem nenhum problema, então sim, você tem um problema, é dessa magnitude, dessa. E às vezes as informações, elas são complementares. Os exames também são assim, você sabe que tem um problema e depois outro exame faz para ser mais específico, agora nessa parte do corpo, do órgão, etc. Então também é comum a gente ter informações, né, sinais, dados, etc., que elas estão apenas parcialmente conhecidas em algum lugar. A gente vê isso, por exemplo, agora, na questão da pandemia, quando você diz assim, olha, qual é a situação do país? É óbvio que essa informação ela não está num local só. Você tem que olhar as secretarias estaduais, cada uma tem o conhecimento do seu localzinho, e depois você combina para poder dizer como é que um país, uma região, etc., ela está. Esse exemplo, ele também é fácil de você perceber. Ok, a informação ela pode não estar toda num só lugar, mas ela pode estar de forma onde eu não posso somente somar. Não é só somar os números do Ceará com os de São Paulo para poder ir pegando de cada um desses locais. Às vezes você tem dados que você tem superposição, você tem que tirar dado, tem que colocar dado para poder ver. Então, esse tratamento das informações que estão distribuídas, muitas vezes em local físico diferente, por exemplo, agora o pessoal que estiver assistindo a gente no YouTube, provavelmente está pegando informação que está chegando de vários locais do mundo. Não está chegando de um servidor único, está sendo distribuído de vários pontos. E isso precisa fazer. Isso também é processamento de sinais. Essa reconstrução de informação, ou trabalhar essa informação que ela está distribuída em vários pontos, inclusive fisicamente distantes. Ok, Charles, e aí para a gente já partir para a finalização, e onde é que entra a inteligência artificial nesse processo aí? Então, a inteligência artificial é uma forma, assim, esse termo inteligência artificial é uma coisa, eu diria que quase que mercadológica, né? Embora ela já exista e tenha se configurado mais fortemente ao longo da última década. Mas inteligência artificial são maneiras de você usar mecanismos mais rebuscados, tá? Tentando emular como o nosso cérebro processa. O nosso cérebro, ele não processa as coisas de uma forma muito simples, porque a gente tem o nosso cérebro ele é formado de células que elas estão interconectadas de maneira muito difusa, né? Se você basta ver quando você vê aquelas fotos às vezes, algumas reportagens, né, mostrando como é que os sinais elétricos se propagam no cérebro, eles não correm de uma maneira linear, não sai do ponto A para o ponto B, ela meio que se capilariza em vários pontos. Então, esse tipo de informação, ou melhor, esse tipo de processamento, ele tenta capturar essa maneira que o cérebro processa, de uma maneira que nós chamamos de não linear, porque você não é passado do ponto A para o ponto B, para o ponto C, que vai seguindo serialmente. Você pode, às vezes, ter que passar do ponto A para o ponto B, aí volta para o ponto A, que depois passa para o ponto C, e aí lá na frente você combina os dois. Então, inteligência artificial são maneiras de você tentar colocar e aí o termo inteligência vem à tona, né? Uma capacidade de generalização daquele aprendizado para você
tornar uma máquina mais próxima dessa nossa capacidade, de que por observações, você às vezes faz uma inferência de como vai funcionar um padrão que você nem viu ainda. De como o nosso corpo se habitua com certas situações. Você, depois que se aprende a andar, a gente não fica fazendo milhões de cálculos para saber se precisa se equilibrar mais e menos, porque foi um aprendizado ao longo do tempo. Você nota que a gravidade atua de certa forma, e aí, dependendo da inclinação, da velocidade que você quer imprimir, você já sabe fazer isso. Então, a inteligência artificial é um conjunto de técnicas para fazer esse apanhado e extrair esses padrões, essas informações a partir de um conjunto grande, potencialmente Big Data, de como você está fazendo coisas que elas ficam escondidas, fica muito subjacente ali, né? Fica atrás de muitas camadas, e aí a inteligência artificial seria tentar remover essas camadinhas de como você está na frente ali. Tentando entender, né? Como você hoje tem uma grande quantidade de dados, né? Ou seja, uma grande dados e informações. Né? Então, hoje você está capacitado, e isso também, né, se você for comparar, até como você mencionou, né, o homem há 200, 300 anos, ele não tinha a quantidade de dados que hoje nós temos. O cérebro também precisou aprender a trabalhar todos esses dados ao longo do tempo, né, do ser humano. E agora nós estamos querendo fazer a mesma coisa com o computador. A gente está querendo fazer isso, a gente está querendo fazer com alguns computadores essa capacidade deles da gente ser entendido. Por que é que depois de certo tempo que você tem amizade, algum relacionamento com outro humano, você já conhece a pessoa, ela está mais triste, você nota só pela face. E fazer esse tipo de informação, que ela não é óbvia de uma forma, a gente aprende com a convivência, você vê a pessoa várias vezes, não, agora eu sei que é diferente quando ela está alegre, quando está triste. Então, essa maneira de você fazer uma extrapolação, a partir de um conjunto de informações, você predizer outra, que é muito difícil. E é isso que a inteligência artificial se propõe. Quando a gente entra nos aspectos mais técnicos, aí a gente vai ver que tem tentativas, como eu disse, de mimetizar o nosso comportamento, né, de copiar esse comportamento cerebral ou outros comportamentos que são padrões tipicamente do que nós denominamos, né, nós humanos denominamos inteligência, que é essa trabalhar com informações incompletas e extrapolar para outros. Ou seja, o computador poder dar respostas, né? Porque vamos dizer, o computador sempre foi uma máquina, né? Ou seja, ele nos ajudava no processamento de dados. Tanto é que antigamente, né, era um processamento de dados, né? Ou seja, ele acelerava. E tinha um professor, meu professor, muito famoso na universidade, professor Carneirinho, Zé Carneiro de Andrade, que na época a gente era aluno, ele chamava o computador de burrinho, né? Porque ele brincava, né, que o computador, na realidade, ele fazia o que você mandava. O que você mandava fazer, ele fazia, né? Porque ele era realmente um trabalho muito de processamento de dados. Hoje ele foi além disso aí, né? Além dele processar os dados, ele também extrapola, né? E traz, vamos dizer, decisões e situações além de processar o dado, né? Isso assim, ele vai dar, ele pensa um pouquinho, a partir daquilo ali, ele pensa e sugere algumas coisas que você pode seguir ou não. Eu complementaria, Barros, de uma forma talvez um pouco diferente. Eu não diria que ele é capaz necessariamente de pensar, mas por conta de nós termos muito dado, a gente é capaz de mostrar ao computador, dependendo de como você apresente isso, uma quantidade de opções muito grande. E aí, ele vai, a partir de um número potencialmente infinito, digamos, de opções, ele vai escolher uma que é mais possível de ser parecida com aquilo que você estava interessado. E aí você fica tendo assim, poxa, ele é muito inteligente, ele pensou como eu. Mas às vezes é porque você o treinou, né? E esse é o termo. A gente treina o computador a ele nos copiar. E essa cópia depende de dados. Por isso que está sendo tão em moda agora, porque nós temos muitos dados. No início da década de 90, nós tínhamos, não só não tínhamos muito dado, mas a gente tinha pouco poder de processamento. E era muito difícil o pessoal entender que a gente estava dando muitos avanços, né? Tendo muitos avanços científicos nessa área, mas que demorou por conta dessa capacidade. Agora a gente está, vamos dizer, não no melhor dos mundos, né, mas está num momento mais propício para fazer esses testes aí. E a gente tem essa impressão, né, basta ver quantas vezes você se surpreende com o seu celular lhe dando uma sugestão de rota, diz assim, olha, eu queria ir para minha casa, aí diz, vai por aí, nossa, eu nunca pensaria, então, porque ele tem muitas informações, ele está coletando informações e que você está ajudando
decisões dele parecerem com as suas quando você sinaliza que aquilo é bom ou não. Né? Aqueles likes, curtidas, que se tem tantas plataformas agora, elas usam isso também, para poder fazer essa inteligência, né, parecer mais com você. Você fica uma cópia do que você está sendo observado, né, a partir do mundo virtual, né, que onde trafegam esses dados, esses sinais aí de maneira mais intensa. Ok, Charles, uma excelente discussão. Acho que aí tem temas aí tem uma discussão até um pouco mais ampla, nós vamos fazer hoje, que tem os aspectos éticos desse processo também. Sim, certamente. A gente vai, em outro momento, fazer uma discussão que eu acho importante, né? Porque o dado pode ser usado por bem como mal, né? Então, né, a tecnologia, ela serve aos dois extremos aí. Então, acho que é importante. Mas acho que foi bastante esclarecedor. Né? Queria te agradecer mais uma vez aí, você está aqui conosco, disponibilizando aí um pouco do seu tempo, para você passar um pouco aí do seu conhecimento a respeito desse assunto. Muito obrigado, Charles. Tá, joia, eu que agradeço a oportunidade aí, a chance de poder, enfim, estar tentando contribuir com essa divulgação, né, e aproximação da sociedade com a academia. Beleza, obrigado. Bom, pronto. Aí agora vamos fazer do próximo, Tá, né? Aí a gente vai abrir, e aí eu falo um pouco, que é aquela mesma coisa. Aí depois tu fala e a gente vai batendo papo. Né? Mas foi muito bom, eu gostei, viu? Eu aprendi um bocado. Eu tô aprendendo muito, porque eu... Esse tema aí que você falou é bem interessante, né? De ética. E tem uma coisa que está muito na voga agora, né? Porque é uma preocupação latente de todo mundo. É assim, é como você tira o que a gente, ou você coloca equidade no tratamento de informação. Porque dependendo de como você faz, você insere exatamente as mesmas coisas que a gente está observando na sociedade. Preconceito, reforça o abismo social, você bota, os ricos têm mais informação e os pobres têm menos informação, e aí começa, assim, tem toda uma discussão muito grande nesse negócio aí. E tem até os analfabetos digitais, que também está ligado a isso também, aí. Tem tudo isso aí. Não, mas esse aspecto dessa inteligência, tem muita discussão. O Google demitiu um dia desse uma mulher que fez um AUE lá, dizendo, olha, vocês estão reforçando os preconceitos aqui. Aí o Google disse, tá demitiu. Resolveu desse jeito, né? Mas é um tema muito recorrente, tanto que tem iniciativa. A gente pode até depois fazer, talvez, duas pessoas, que aí fica um debate mais... É isso que eu ia dizer, assim, o pessoal da computação tem mais proximidade com essa temática de lógica, de ética, assim, da parte, assim, né? Quem é que poderia... Tu teria interesse em participar? Eu posso participar, sim, mas eu acho que assim, tem o pessoal que é mais especialista nessa parte aí. Acho que o Bento, por exemplo, né, lá da computação, ele já foi da STI também, então tem uma noção muito grande dessa parte de privacidade, segurança de informação, que tem uma relação muito grande com isso. Então, mas, enfim, se achar que eu posso contribuir, a gente vai avançar. Bom, tá bom. Vamos agora dar início ao... Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Consciência, né, que é um projeto da Fundação Astef e a SBPC. Eu sou o professor Barros Neto, professor titular da UFC e responsável por esse projeto. Bom, hoje estamos aqui com o nosso amigo Charles Casimiro Cavalcante, professor do Departamento de Engenharia de Teleinformática, um dos departamentos do Centro de Tecnologia, faz parte do PPGETI, que é o Programa de Pós-Graduação, né, nível 6 da CAPES, é um pesquisador aí do CNPq, de alta referência, hoje tem representação no CNPq, né? Na CAPES. Na CAPES, né? Na CAPES. Então, é um prazer, né? Eu queria agradecer aí a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Disponibilizando um pouco do seu tempo aqui, falando aqui, participando do nosso projeto. Muito obrigado, Charles. Obrigado, Barros. Eu que agradeço aí a oportunidade de contribuir de alguma forma, né? Tô tentando levar uma conversa, consciência para o restante da sociedade. Bom, a ideia aqui, Charles, né, a gente já teve até um episódio anterior que falou um pouco desse controle de águas, né, foi até com o Irã Eduardo, que é professor do Departamento de Engenharia Hidráulica, né, e você também está no mesmo caminho, tá, obviamente usando os seus conhecimentos dessa parte de processamento de sinais, né, para o controle, né, da tubulação, o controle do sistema de abastecimento de água. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu projeto aí, do que você vem trabalhando, né? Qual é o que é interessante aí para a sociedade a respeito desse projeto.
Tá certo. Bom, primeiro, esse projeto, né, que você está falando, a gente chama ele de Smart Water, né, que é águas inteligentes, né, vem no contexto daquela linha que também se fala muito hoje de Smart Cities, né, ou cidades inteligentes que se está falando. A nossa proposta é um projeto, né, na verdade é um projeto que já está no seu terceiro ano, em colaboração com o KTH, né, que é o Instituto Real de Tecnologia da Suécia, né, KTH é a sigla em sueco, não sei dizer em sueco esse nome. Então, a ideia foi da gente usar esse expertise em tratamento de informação, né, processamento de sinais e comunicações, para fazer, de alguma maneira, uma melhoria nesse sistema de monitoramento das redes de distribuição de água. O Irã, a gente tem não trabalhado juntos, mas tem interagido bastante, porque o projeto dele e o meu, eles foram aprovados em editais separados e a gente não fazia ideia de que estávamos propondo dentro da mesma temática, e eu só soube do dele e ele do meu quando a própria UFC fez a divulgação, né, a partir da aprovação dos projetos. O projeto, né, do Irã, ele, até pela formação e pela equipe que está atuando nele, é um projeto de engenharia civil, digamos, né, da área de hidráulica. Eles observam toda essa parte da dinâmica dos fluidos, como é que aquele volume de água, você observa o vazamento, por exemplo, na superfície, ou então, caso não tenha vazamento aparente na superfície, como é que você detecta que está tendo mudança, né, fluídica lá dentro, na parte subterrânea. Bom, do nosso ponto de vista, já que nós não somos engenheiros civis, a gente usa a abordagem de processamento dos dados. Então, a nossa ideia é o uso, como nessa temática de cidades inteligentes, é de usar sensores, né, você ter medidas, de alguma forma, para poder lhe ajudar a tomar algumas decisões. E essas medidas, elas são feitas, nesse caso, né, de monitoramento de sistema de distribuição de água, são medidas de vazão e de pressão em certos pontos das tubulações. Esse número de pontos depende, obviamente, no mundo ideal, nós teríamos um ponto, um sensor em cada casa, ou em cada rua, cada quarteirão, nos permitiria termos mais dados, né, para poder tomar essas decisões. Então, o nosso interesse é de, fazer esses dispositivos, né, esses sensores, se comunicarem entre si, para a gente calcular o máximo de informação possível a partir da rede, né, da rede que eu digo, toda a rede de distribuição de água, e 2, a partir dos dados que esses sensores nos informam, a gente tomar alguma informação e poder inferir se a gente está tendo vazamento ou não, puramente a partir dos dados, né, de informação, de pressão e vazão que a gente tem na rede. Então, isso seria uma mudança, porque uma coisa que eu aprendi bastante, né, conversando com o Irã, é que a detecção de vazamento típica que a gente tem nas cidades, ela é muito artesanal, vamos chamar assim, precisa de uma equipe que usa um microfone para poder encostar no asfalto ali e ver se está tendo um barulho diferente, indicando que nós teríamos um vazamento naquela região. E isso, você tem um tempo, né, muito grande entre você detectar que está tendo vazamento e efetivamente corrigi-lo. A nossa proposta, e o nosso interesse, é da gente conseguir fazer uma detecção somente pelas mudanças, ou pelo menos, né, a gente tentar descobrir a partir de mudanças no padrão daquelas informações de vazão e pressão, e você poder, talvez, vamos dizer, reduzir bastante o espaço de busca, eu saber em qual quarteirão a gente está potencialmente com mais probabilidade de ter um vazamento do que em outro, né, para poder também minimizar o custo dessa manutenção, já que também é uma coisa que eu aprendi a posteriori, né, do projeto, que é bastante caro, né, para as companhias de distribuição. Então, a gente usando essa abordagem, né, eu coleto as informações de sensores, e essas informações, elas estão disponíveis pelas concessionárias de água, por exemplo, né, a CAGES tem seu conjunto de medidas, e outras companhias. Então, a gente está trabalhando por estar em parceria com o pessoal da Suécia, a gente conseguiu dados lá da cidade de Estocolmo, e a gente é capaz, né, assim, depois de fazer
usando métodos de inteligência artificial, processamento de sinais e coisas combinadas, né, entre esses dois universos, a gente é capaz de predizer com 85% a 90% de certeza que tem ou não vazamento em certa região. Agora, as etapas que nós estamos trabalhando é para poder minimizar essas regiões, porque às vezes é uma região maior do que a gente gostaria, tipo de vários quarteirões, né, para poder ainda ter uma busca mais fácil, certamente, mas ainda considerável, né, o trabalho ainda é considerável. Charles, agora me diga uma coisa, hoje vocês estão colocando sensores aonde? Como é que vocês têm feito? Então, assim, nós não fabricamos necessariamente os sensores, né? Assim, esses são sensores que as empresas já têm. A CAGES, né, usando o nosso exemplo aqui, a gente teve contato a partir da aprovação desse projeto, a CAGES demonstrou interesse, a gente teve várias interações, reuniões, o Irã nos ajudou bastante, né, nesse ponto aí também, dos contatos com a CAGES. Então, as empresas, elas determinam, elas colocam esses dispositivos de mensuração, esses sensores, de maneira a atender os seus interesses, né, para mensuração em alguns pontos. No caso da CAGES, ela tem sensores móveis, onde ela pode colocar e retirar para poder medir em certos pontos, porque às vezes você precisa, não pode faltar água nesse ponto, ou que ele estava com alguma deficiência, né, de abastecimento. Então, as empresas, elas que colocam esses sensores e a gente captura esses dados para poder depois tratá-los, né? Fazer uma mineração de dados, peneirar os dados um pouquinho, porque eles não vêm, como eu costumo brincar, eles não vêm embaixo dele com a identidade, sou o dado do vazamento. Ele vem com dado de pressão e vazão, e você não sabe se é vazamento, se é um consumo que aumentou porque a temperatura externa aumentou, se é desvio, né, se o pessoal fez um gato, né, como se fala aí, né, de água. Então, a gente tem o trabalho não só de tratar os dados coletados a partir dos sensores, mas também minimizar a quantidade de informação que os sensores precisam enviar. Porque o sensor, não sei se alguém já conhece assim, mas esses sensores, eles são desejados que sejam equipamentos muito pequenos. E por serem pequenos, eles não têm uma tomada para você ligar na energia. Ele tem uma bateria que tem uma duração finita lá. E você quer que aquilo dure o máximo possível. E uma forma de durar o máximo possível é você reduzir a quantidade de dados que você precisa mandar. Então, quanto menos dados você manda, mais ele economiza. É como o celular. Se eu usar menos, a bateria dura mais tempo. Então, e isso impacta muito, porque você pode mandar informação mais ou menos precisa em função dessa economia de energia que você tem, da capacidade de transmissão que você tem e assim por diante. Então, a gente está trabalhando, na adequação da quantidade de informação que os sensores podem mandar, e 2, no tratamento e processamento das informações que os sensores fornecem para poder fazer essa inferência e detecção de onde tem vazamento ou não de uma rede. Mas a ideia de aumentar o número desses sensores... Sim, a ideia de aumentar. Uma vez que a gente reduz a capacidade, ou melhor, a quantidade de dados que os sensores podem transmitir, eles se tornam mais baratos, porque a bateria ela dura mais tempo, você precisa de equipamentos menos sofisticados para transmitir. Então, uma vez que você consiga fazer uma forma mais esperta, né, vamos dizer assim, inteligente de tratar aqueles dados, isso torna a fabricação mais barata, e aí a ideia de quanto mais informação você tenha, melhor. Redes, por exemplo, cidades que têm uma capacidade muito maior dessa automação, no Japão, por exemplo, eles têm praticamente um sensor em cada ponto da rede, ou seja, em cada residência você tem essa medida direta. E aí é muito mais fácil, não é à toa que eles têm a menor taxa de perda, né, de água no mundo aí. Agora, me diga, só para... esse sensor, ele fica dentro da tubulação? Ele fica dentro da tubulação. Uma vez que você tem que medir pressão e vazão, ele precisa estar acoplado lá na tubulação. Tá? Então, é por isso que a gente não... Assim, isso é um trabalho multidisciplinar. Nesse nosso caso... a gente tem uma parceria mais próxima com a companhia lá de Estocolmo, porque eles se manifestaram primeiro, né, foi um dos motivadores aí do projeto inicial,
e eles tinham o interesse de colocar isso nas tubulações. Existe uma outra temática que a gente está avaliando se vai conseguir dar vazão, não nesse projeto, mas numa sequência, que é o projeto de um sensor móvel, porque esse é fixo, né? Eu ligo lá, boto preso no cano, e aí ele fica medindo quanto tem de vazão e quanto tem de pressão naquele ponto. Você pode medir na bomba, por exemplo, enfim, tem várias maneiras. Mas existe uma tentativa de um sensor móvel, que é como se fosse, imagine uma bola de tênis que você joga dentro de uma tubulação e ela sai rolando lá, medindo os dados e transmitindo em certos pontos, né? Não dá para ela transmitir todo ponto porque tem, enfim, tem a dificuldade física, né, de fazer essa transmissão continuamente. E essa transmissão, Charles, ela é via satélite? Como é que ela é? No caso, ela é via rede celular mesmo, né? Esses sensores, eles têm uma anteninha, né, que você tem que puxar, né, onde ele está ligado, você puxa, e aí ele se comunica com a rede celular mesmo, via, tipo, como se fosse é como se cada sensor fosse um chip, né, tivesse um seu chip para se comunicar. E aí as antenas que existem das operadoras. Isso, as operadoras coletam isso aí, e aí você, enfim, você pode colecionar isso durante um certo tempo e depois armazena, ou então armazena a cada instante de tempo. Né? Então, assim, se utilizando da infraestrutura que já existe. Você não precisa, no caso, assim, uma empresa que quisesse usar isso, ela precisava construir uma etapa de comunicação. Não, você usa uma infraestrutura que já está construída. Você tinha que só comprar o sensor, ligar os sensores. Interessante. Na realidade, você pode usar isso para... Né, você pode, por exemplo, fluxo de carro. Né, você pode isso, usar... é isso que eu ia dizer. Assim, é porque esse conceito para distribuição de água ele é mais recente, certamente. Mas as pessoas, né, principalmente quem já viajou para a cidade da Europa, já deve ter visto que quando você vai no transporte público, é incrível como tem um mostradorzinho dizendo o ônibus está a 3 minutos. 3 minutos depois o ônibus chega. Aquilo é mágica? Não. Aquilo é um sensor que está se comunicando e ele fica, na verdade, ajustando. Se tiver um engarrafamento, aqueles 3 minutos demoram 15 minutos, né? Mas ele vai ajustando quanto tempo, porque o carro ele está conectado com a parada de ônibus, com aquela questão. A gente está propondo fazer a mesma coisa para sistema de distribuição de água. Outra área onde já se usa isso há mais tempo, monitoramento de rede elétrica, né, o chamado Smart Grid. Só que aí já é mais simples, porque, por definição, a rede elétrica já é totalmente conectada e já tem os sensores lá. Então, você tem mais informação. A água tem seus desafios, né? Você tem que... Não dá para misturar energia elétrica e água facilmente, assim. Não é bom, não é bom. Assim, chame um especialista, por favor. Normalmente o resultado não é muito bom, essa mistura. Exatamente, mas assim, esse tipo de... Por isso que eu falei, está incluído, né, embutido naquela temática de cidades inteligentes, onde tudo isso está interconectado e você tem informação maior, menor, para poder fazer uma tomada de decisão, quer seja para consertar um vazamento, quer seja para liberar vários sinais, né, torná-los todos verdes, para uma ambulância passar mais rápido, um carro de bombeiro ou coisa do tipo, como já acontece em várias cidades, tanto no Brasil como no exterior. Beleza, Charles, acho que foi bastante esclarecedor, né, e complementar, né, o trabalho lá do Irã, e eu acho que é muito interessante, né, vamos dizer, a tecnologia aí chegando, né, para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Porque se eu trabalho tentando garantir, né, o fornecimento de água, eu estou ajudando as pessoas, né? Ou seja, eu estou melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Então eu acho que e é importante aqui, por exemplo, nós temos ainda um problema sério, Fortaleza e muitas cidades, né, de tubulações antigas, então a tendência de você ter vazamentos é maior, é normal isso aí, e ter esse monitoramento é importante, né, para que você possa, vamos dizer, além de corrigir rápido, você perder menos água. Né? Isso. Entendeu? Um vazamento daquele ali são, né, milhões e milhões de litros que vão embora sem uso nenhum, né? E em especial numa região como a nossa, que é uma região seca, com sempre problemas hídricos, né, assim, de escassez hídrica, se torna mais relevante. Né? Assim, a nossa contribuição é tentando ajudar nessa minoração desses problemas, né? Diminuir o impacto dessa falta d'água. É um trabalho, como você colocou, é complementar o que o Irã faz, ou
eu acho que são trabalhos multidisciplinares. A gente precisou conversar muito um com o outro para entender, né, as equipes falarem, para poder entender da dinâmica de como o fluido se comporta, para poder a gente interpretar também o que certos resultados nossos queriam dizer, e também para mostrar que existem outras soluções, porque essa questão, a questão civil, você tem toda uma parte de calibração, de como você faz seu modelo lá de distribuição de água, e nem sempre é fácil. Então, no nosso caso, a gente nem precisa disso, mas também é uma outra abordagem, então acho que se complementam, ajudam um ao outro, né, para o bem da sociedade, como você colocou, né, assim, sempre acho que a meta final é sempre trazer benefício à sociedade, quer seja melhorando, quer seja minimizando as perdas que a gente tem, que são bastante elevadas em qualquer lugar do mundo, mas em especial no nosso caso, cada gota conta, né? Então a gente precisa cuidar delas. Ok, Charles, muito obrigado, viu, mais uma vez aí pela sua disponibilidade, foi excelente, bastante esclarecedor. E boa sorte aí na sua pesquisa e que a gente use sensores aí em tudo que a gente possa controlar para facilitar a nossa vida, ok? Um grande abraço, irmão. Obrigado, Barros, obrigado de novo pela oportunidade e vamos em frente, né? Mais ciência na nossa vida para a gente melhorar de todo mundo aí. Beleza. Pronto, Charles, foi ótimo, viu? Foi perfeito. Foi muito bom. Aí eu fui fazendo aquelas perguntas, né, que é para poder